começar então os nossos estudos dessa semana. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Tópico 6. Necessidade da caridade segundo Paulo. Bom, esse capítulo, fora da caridade não há salvação, ele procura estabelecer a verdadeira moral do Cristo. E muitas pessoas, principalmente a Idade Média e o início do século passado, se prenderam à ideia de que Jesus veio então nascer e morrer na cruz para nos salvar. Essa é uma forma muito acomodada, digamos assim, de acreditar na salvação. Por quê? Porque se Jesus fez todo o trabalho, o que cabe a nós? Né? E é claro que não é essa a ideia da reforma íntima que nós estudamos, por exemplo, no Espiritismo. O Espiritismo demonstra que cabe a nós próprios alcançar a salvação. Que a salvação é um percurso individual. E não é só o Espiritismo que fala isso. Todas as religiões orientais falam sobre isso. E a própria leitura mais cuidadosa dos evangelhos e das revelações nos leva a essa compreensão também, né? O mistério divino da criação pressupõe que os filhos, as criaturas criadas, aprendam por si mesmos a progredir, então, no caminho espiritual. Tanto isso também é verdade que Jesus estabelece que ele é o caminho, a verdade e a vida. Né? Por que Jesus diria que ele é o caminho se não houvesse um caminho a ser percorrido? Né? Então, se ele simplesmente chegasse encarnado e morresse na cruz e todos nós estivéssemos já salvos, não caberia a nós nenhum mérito. E nós também não precisaríamos ficar nesse sofrimento. Seria uma incongruência. Então Jesus morre na cruz, ressuscita, e nós continuamos sofrendo com guerras, com doenças, com tormentas. Mas, por mais que isso seja ilógico para nós hoje, né, irracional, ainda prevalece essa compreensão, mesmo que de maneira inconsciente, porque nós tivemos muitas encarnações com esse aprendizado. Foram muitas as encarnações em que nós achamos que cabia a Jesus a redenção e nós, então, teríamos um papel secundário ou desnecessário. Mas é chegado o momento da nossa consciência. É chegado o momento em que nós temos que, de fato, acreditar e agir de acordo com o dever individual que cada um tem a resgatar. E eu digo dever individual porque não há uma fórmula mágica, não há uma fórmula idêntica para o progresso. Porque cada um se encontra num estágio específico e tem no seu entorno os desafios de provação e expiação que deve passar. Né? Cada um sabe dos seus calos, digamos assim, né? Dos seus espinhos. Paulo dizia, cada um sabe dos seus espinhos, eu tenho o meu espinho. Né? Todos nós temos as nossas tormentas, todos nós temos as nossas dificuldades e sabemos o quão difícil é carregar a sua própria cruz. E é justamente esse ponto também que Jesus nos esclarece quando ele diz que cada um carregue a sua cruz. Ele não diz assim, olha, cada um carregue a minha cruz. Ele não pediu que nós carregássemos a cruz dele. Ele pediu que nós carregássemos a nossa cruz. Aquela que está feita sob medida para os nossos problemas e que nos coloca, nos remete a uma circunstância de cuidado individual, de percurso individual. É assim que a gente deve proceder. Então, nessa característica a respeito da caridade, a gente deve perceber
que fora da caridade não há salvação. Então não é na igreja, por exemplo. Porque se a gente pensar, Jesus já fez a redenção pela morte e ressurreição, então a salvação é seguir Jesus. Basta se dizer cristão. Se disser, eu sou cristão, estou salvo. Quando a gente diz, fora da caridade não há salvação, não é necessário viver em nenhuma igreja. Não é necessário ser espírita, não é necessário nem sequer alegar que se crê em Deus. Veja, olha o que eu estou falando. Não é necessário que se professe nenhuma fé. O que eu estou dizendo é que um cientista ateu, por exemplo, que exerce com todo o amor e dedicação o seu trabalho para o bem da humanidade e que mantém uma vida correta, ele estará cumprindo o seu trabalho de caridade. E, portanto, muito provavelmente chegará ao progresso espiritual que estava programado. Ah, mas ele não tem religião. É claro, se ele sair fora da ciência e começar a pregar que Deus não existe e começar a professar uma descrença, uma desesperança, aí ele vai se desviar. Mas não tem nada a ver com o trabalho da ciência dele. Aí é um ativismo ateu que ele resolveu fazer por conta própria. Então, os ateístas que se tornam ativistas, esses têm um problema a resgatar. Mas os que se dizem ateus e professam a caridade, ou seja, praticam o amor ao próximo, esses têm muito a nos ensinar. Mas por que então a religião? Vocês vão dizer, então não precisa da religião. De fato, Jesus não professava nenhuma religião. Jesus não veio fundar nenhuma religião. Mas Jesus respeitava a religião que do meio aonde ele nasceu e conviveu. Ele ia à sinagoga, ele se formou, estudou a Bíblia, sabia como um doutor da lei falar e ensinar os ensinamentos da Bíblia. Quando eu falo Bíblia, é o que hoje a gente chama de Antigo Testamento, que Jesus é que trouxe o Novo Testamento, né, gente? Então, não tinha Novo Testamento naquela época, era a Bíblia. Então, ele estudava principalmente a Torá, mas eram todos os livros do Antigo Testamento. E ele falava isso como um doutor da lei. E a gente sabe disso porque há vários depoimentos no Evangelho que os próprios sacerdotes chamavam de rabino, né? e mestre por conta disso. Então, Jesus respeitava a religião, mas ele não colocava a religião em primeiro lugar. A religião servia como um instrumento de devoção. A religião servia como uma lembrança para que o costume absorvesse as boas ações. Para que houvesse o ambiente necessário para se lembrar de Deus e se praticar o dever maior, o maior mandamento, que era o amor. Então veja como isso faz a diferença, né? E quando se fala dos deveres financeiros ou dos sacrifícios, etc., Jesus é contra. Quer dizer, isso não é a religião, isso são os homens interpretando a religião. São os homens interferindo na religião. Isso é completamente diferente. Então, a compreensão do fora da caridade não há salvação é uma percepção simples de que Jesus veio para abrir as portas do céu, para nos mostrar o caminho. O caminho é por Jesus. O caminho é pelo Evangelho, pela revelação, pelo exemplo, pela prática de Jesus. É isso que ele veio fazer. Ah, mas ele precisava fazer isso? Sim, precisava, porque nós somos espíritos muito errantes. Nós somos espíritos reincidentes, expatriados de inúmeros orbes. Orbes que evoluíram, e a gente foi ficando para trás, a gente foi ficando regredindo. Então Jesus é aquele que representa o melhor e o maior mestre de todos. Aquele que é o mais amoroso, aquele que é o mais sábio, aquele que é o mais paciente, o mais compassivo. Capaz de perceber os nossos erros com profundidade e não nos julgar,
não nos condenar. Lembremos nas declarações do livro Boa Nova, quando Jesus vai resgatar Judas, né? Ele diz assim: eu não vim aqui para te julgar, eu vim aqui para te levar comigo. Jesus ressuscita e ele retorna àqueles que o traíram, aqueles que ficaram 3 anos o acompanhando, testemunhando os seus milagres, testemunhando o seu evangelho, e que na hora H da provação, na hora da prova, traíram Jesus. Então Jesus podia dizer: não, esses não são dignos. Mas o que ele fez? Ele retorna exatamente para os seus traidores e os acolhe. Ele dá o exemplo vivo do perdão, que ama, que compreende a fraqueza do outro e não julga. Ele diz: não cabe a mim julgar, cabe ao Pai. A lei de justiça é uma lei divina, não é uma lei humana. Ninguém aqui é capaz de atirar a primeira pedra, porque todos nós somos também pecadores, somos também errantes. Então, o processo de salvação é o processo da caridade. Na verdade, a gente podia dizer assim, é a gente deixar de ser egoísta, é deixar de ser egocêntrico, é deixar de pensar que o mundo gira em torno da gente e que todas as nossas vontades têm que ser feitas e que as pessoas têm que concordar com isso. E aqueles que não concordam e não aceitam, a gente exclui. Isso que tem que acabar. Nós temos que ser capazes de conviver apesar das nossas diferenças. Apesar das nossas diferenças. Ninguém é colocado numa encarnação na Terra com aqueles que lhe são concordantes. Não faria sentido nenhum. Se é para ficar ao lado de quem sempre concorda com a gente, que diz amém, tem algum problema nessa encarnação. Nós viemos conviver com as pessoas que discordam de nós. E não importa quem está certo ou errado. Jesus não está preocupado com isso. Não importa se quem está certo somos nós ou se são os outros. O que importa é que nós devemos conviver pacificamente. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Ah, mas eu estou sendo injustiçado. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Ah, mas eu estou em aflição. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque esses herdarão a terra. Então, a mansuetude e a passividade, a procura, a construção da paz é um ato de caridade. Permanecer em paz é um ato de caridade. E é um ato estratégico, não é um ato aleatório. Não é um ato de submissão. Não é um ato em que a gente baixa a cabeça e diz para o professor: continua, continua, continua. Não. É um ato estratégico. Jesus não pediu que ninguém fosse submisso. Ele nos chama a atenção para a caridade, para que nós tenhamos coragem de praticar a mansuetude. Então, a caridade que não leva a mansidão não é uma verdadeira caridade. A caridade que não constrói a paz não é uma verdadeira caridade. Né? Porque senão nós estaríamos aqui fazendo uma vaquinha para que os ucranianos comprassem armas e lutassem contra a Rússia, não é isso? Seria isso caridade? Mas, às vezes, em menor escala, a gente acha que é isso que a gente faz. A gente bota fogo na lenha na fogueira das brigas domésticas. A gente fala mal dos outros, a gente fomenta a intriga, a gente cria a discórdia, a gente opina pela violência. E a gente acha que as pessoas no nosso entorno, nos nossos políticos, por exemplo, devem brigar. E a gente gosta, porque a gente gosta de filmes violentos, a gente gosta de luta, a gente gosta de esportes violentos, a gente gosta de torcer contra os nossos times opositores. A gente tem prazer em perceber que aquele que é contra nós perdeu. Isso é uma inveja
profunda. Isso é um orgulho profundo. Não tem nada de caridade. Só que a gente se esquece que quem for fiel nas pequenas coisas será fiel nas grandes. Então, como nós podemos ser fiéis nas grandes coisas, se nessas coisinhas miúdas é que a gente escorrega? Que a gente continua praticando a maldade camuflada. A caridade exige essa reforma íntima. É dessa caridade que Kardec fala e que Jesus, obviamente, falava antes. Né? É também essa caridade que Paulo fala, que é o tópico de hoje, o tópico 6. Né? Paulo, quando nos fala da caridade, ele faz antes uma carta enorme aos coríntios, escrevendo o que era o amor. E olha a quem ele foi mandar a carta. Corinto era uma das cidades mais ricas daquele tempo. Né? Roma, Éfeso, provavelmente Corinto devia ser a terceira maior cidade. Rota de muito comércio, de muita riqueza. Disse, até hoje tem lá os registros, né, que Corinto era tão rica que havia uma larga avenida principal de quilômetros, toda em mármore. Mas, ao mesmo tempo em que Corinto tinha toda essa riqueza, essa fartura, ela era uma cidade própria dos prazeres, de todo tipo. Bebidas, comidas, orgias sexuais e por aí afora. Como é normalmente uma cidade, como era, mas ainda é, uma cidade portuária. As pessoas iam ali buscar fazer negócios, né, mas também buscar prazer. Corinto era importantíssima para que os navios não precisassem dar toda a volta no Mediterrâneo. Então, eles andavam metade do mar, chegavam até Corinto, desembarcavam, os navios depois tiravam os seus haveres e levavam por terra do outro lado, era uma passagem continental, carregavam ali com os burricos, as charretes, etc. E o navio do outro lado pegava aquela mercadoria e continuava a metade do percurso, então. Né? Então, nesse trecho, circulavam muitas riquezas. Veja que tentação. A gente não está aqui para julgar ninguém, né? Temos que entender o contexto. Paulo chega em Corinto e vê a devassidão. Digamos assim, podia ser uma Sodoma, né, dos tempos lá de Paulo. Mas ele também enxerga a alegria desse povo. Corinto era muito diferente de Atenas, por exemplo. Atenas era uma cidade da filosofia, dos sábios. Mas quando Paulo chega em Atenas recebe Paulo com frieza. Diz assim, que mais um, né? Quem é esse que se acha sábio a falar? Nós que somos os verdadeiros sábios, que temos a tradição da sabedoria. Então os filósofos e os moradores relevam Paulo. Paulo não consegue emplacar em Atenas. E ele achou que sim, porque ele falava perfeitamente o grego. Ele era cidadão romano, tinha sido doutor da lei em Jerusalém, em Éfeso e em outras cidades, de Tarso, de onde ele veio. Né? Então ele tinha domínio. Ele não era qualquer pessoa se aventurando a discutir, dialogar com o filósofo. Não, ele sabia falar de igual para igual. Mas eles não ficaram impressionados. Né? Eles eram pessoas dotadas do conhecimento, e o que o Paulo falava não tocava o coração. Eles não estavam preocupados em serem tocados pelo coração. Eles queriam ser tocados pela mente, pela sabedoria. E Paulo não conseguiu ser mais sábio do que eles. Paulo não conseguiu impressionar, até porque Jesus não veio trazer nenhuma filosofia. Jesus não veio parecer mais sábio ou mais inteligente. Quando Pilatos, por exemplo, pergunta para ele, mas o que é a verdade? Jesus nem responde. Porque ele era incapaz de compreender. A verdade era ele próprio. Então não adianta tentar, às vezes, penetrar nos labirintos do intelectualismo, do raciocínio, da inteligência, e ali tentar encontrar Deus. Porque o raciocínio é apenas a nossa mente. O raciocínio é uma partícula minúscula da verdadeira sabedoria divina. E Paulo achou que conseguiria enveredar por ali. E quando ele chega a Corinto,
ele vê aqueles homens práticos, não estão preocupados com sabedoria. Eles deixavam a sabedoria lá para os filósofos de Atenas. Eles estavam preocupados em ganhar dinheiro e usufruir a vida. Então, esses homens se deixavam levar pela paixão. E a paixão se localiza onde? No coração. Paulo enxerga isso. Paulo enxerga que eram esses homens aparentemente devassos que tinham o coração mais aberto para a mensagem do Evangelho. E constrói ali a sua igreja e depois mantém, né, falando por intermédio das suas cartas. E nessa carta, que todos conhecem como o hino do amor, Paulo então fala a eles pelo coração e por aquilo que eles mais gostavam, que era amar. E eles compreendem, só que eles começam a perceber que o amor que eles deveriam buscar não era aquele amor fugidio, aquele amor fugaz, aquele amor que evapora, que vai embora. Eles precisavam começar a compreender o amor que fica, o amor verdadeiro, que se excede, que ultrapassa os limites do corpo físico e penetra fundo na alma. Não era o amor dos prazeres, não era a admiração dos encantos, não eram as alegrias passageiras. E Paulo teve a sabedoria de não criticar, nesse momento, a esses vícios e essas alegrias, mas fazer com que, engrandecendo o verdadeiro amor, que era o amor da caridade, que eles percebessem que diante desse amor sublime, o que eles chamavam de amor não tinha a menor importância. Vejam a diferença. Os gregos costumavam classificar o amor tem 3 ou 4 divisões, mas eu gosto de trabalhar com a ideia da amizade, que era a relação cotidiana daqueles que lhe eram fiéis, era o amor humano mais valorizado que o segundo amor, que era o romântico, que era o eros. O eros era um amor carnal. Fulano é lindo, então me apaixono, mas aquilo passa. Então, era um amor carnal. Um amor que se vai embora, vai também com a juventude, etc. Mas o amor da amizade, eles consideravam que era um amor que permanecia. E essa amizade, ela podia ser tanto por pessoas, quanto por saberes, né? E o saber ideal era a filosofia, né? Que era o amor à sabedoria. Os atenienses só se apegavam a esse amor e transformaram aquilo que era amor em razão, em raciocínio, né? E se afastaram dos sentimentos. Mas os coríntios, eles mantiveram o amor dessa amizade, né? O amor dos entrelaçamentos. E era isso o que havia de mais importante para eles. E aí, de cara, quando Paulo fala desse amor, eles já estão imaginando que não é o amor de Eros, que é esse amor dos entrelaçamentos. Mas os gregos também acreditavam e respeitavam aquilo que eles chamavam de ágape, que é o amor sagrado, o amor pela natureza, o amor que ultrapassa a filosofia, que é o amor à sabedoria. É o amor que nós podemos chamar facilmente como um amor divino, né? Mas que para eles não era o amor que os deuses eram capazes de sentir, mas eles não tinham essa noção como nós, exceto os que eram iniciados nas sociedades secretas, os conhecimentos secretos. Eles não tinham essa noção que a gente fala assim na rua, é o amor divino, né? Eles não tinham, mas eles tinham uma ideia de que era algo grandioso, que era superior aos demais. Mas ali para os coríntios, que eram homens práticos, esse ágape estava muito longe. Eles não estavam preocupados com ele. Eles estavam, de fato, preocupados com esse amor que era o interrelacional, porque eles viviam de negócios, de comércio, de relações, de vivências, né? E usavam o amor erótico de um modo que lhes desse prazer, mas que não atrapalhassem esses negócios. Vejam como isso é importante da gente perceber. E aí Paulo, então, quando começa a falar da caridade, parece que constrói uma visão acima desse amor da filosofia. Porque ele é um amor que não pede nada em troca, que não espera,
É um amor que perdoa. É um amor que ultrapassa todas as barreiras, todos os sacrifícios. É um amor que percebe a grandeza de tudo aquilo que está escondido. É um amor que se doa, que procura, que interpenetra todas as coisas. É um amor que não apenas encanta, mas que faz encantar. É um amor que cria, é um amor que preserva. É um amor que faz com que o outro melhore, que faz com que a gente mesmo melhore. É, portanto, um amor progressivo. É um amor que tem esperança. É um amor que tem fé. Ora, falar de fé, esperança para aquelas pessoas era maravilhoso. Porque eles sabiam exatamente o que era a esperança. Ora, uma pessoa que vive do ir e vir dos navios entende a esperança muito melhor do que nós. Uma pessoa que vive no meio de tempestades severas, que está acostumada pelo invadir do mar, pelos ventos, pelos raios, pelos trovões, pelo infortúnio dos momentos que não há riqueza, há apenas pobreza, mas que depois retornam pela nova riqueza. Esperança era o que os coríntios mais tinham. E por isso que Paulo diz que acima da esperança e acima da fé, a fé para os coríntios era a fé dos sacrifícios, daqueles deuses que eles faziam oferendas. Eles não tinham a ideia de um Deus único, mas eles sabiam o que era a fé. Cada um tinha o seu Deus que adorava. Eles iam lá para os oráculos. Aliás, Corinto tinha um lugar de onde surgiu a palavra prostituta, porque eram sacerdotisas, médiuns, que nos momentos sagrados desciam de um grande templo para manter relações sexuais com os viajantes. Né? E eles adoravam isso, achavam isso sagrado. Então, mas essa era a noção de fé que eles tinham. Então Paulo diz assim, a fé é importante, a esperança é importante, mas acima de todas elas está a caridade. Veja, eles sabiam o que era a fé. Eles depositavam na fé os acontecimentos venturosos que eles conquistavam. Eles depositavam na esperança a coragem, a fortaleza de sobreviver diante das adversidades e de construir as relações. Porque no comércio, e aquele que faz o comerciante, que faz o dia a dia do comércio, sabe muito bem isso. Às vezes você tem que dar e perder um pouco para no futuro poder ganhar depois. Isso é uma noção da esperança, das relações humanas, de quem não tem apego, de quem é capaz de abdicar num determinado momento para que o outro possa se sentir melhor e ele retorna no futuro e você ganha ali. Tem que haver uma relação de troca, de um verdadeiro comércio equilibrado. Então eles conheciam a esperança e eles conheciam a fé, mas eles não conheciam a caridade. Eles não sabiam o que seria ter uma convivência sem os interesses. O que Paulo apresenta na caridade é o amor desinteressado que Jesus nos traz. É o amor incondicional. É o amor que Jesus diz, eu te amo por você ser quem é e por quem eu vejo que você será. A profundidade do amor que Jesus traz é, eu te dou porque você quer e necessita. Mas é você quem é capaz de se transformar. Quando Jesus apresenta a cura como fenômeno, ele deixa muito claro que é a autocura que faz a diferença. E diz a todos, a tua fé te salvou. Ou então, eu perdoo os teus pecados, porque eles já estão perdoados. Os sacerdotes nunca entenderam isso. Quem é esse homem que se coloca como Deus e que perdoa pecados? Jesus não precisava perdoar pecados. Ele apenas dizia, de um modo que as pessoas entendessem que a culpa não leva a lugar nenhum. Que a autocomiseração, a autopiedade não leva a lugar nenhum. É preciso ter a clareza e a fortaleza dentro de si mesmo
para fazer com que os nossos órgãos atrofiados das maldades que nós cometemos possam ser refeitos, ser reorganizados na espiritualidade e na materialidade. Era desse amor que Paulo falava. Era sobre essa caridade transformadora, transcendente, desinteressada e inata. Porque todos nós também precisamos aprender disso. Paulo não foi ali em Corinto e dizer assim, olha, vim aqui fundar uma nova academia, como fez Sócrates, como fez Patrão, como fez Aristóteles. Não. Vocês então aprenderão nessa nova academia a caridade. Não. Paulo não fez isso. Paulo diz, a caridade é inata. Todos têm a caridade. Todos nascem com esse amor pela graça do Criador. Porque nós somos filhos do Deus que ama e nos quer deuses. Então nós temos todas as condições necessárias para exercer a caridade. E aquele povo degradado, mal visto por todos, mas alegre, sorridente, talvez o mais capaz de se sentir feliz, embora abusando dos excessos, foi o povo que melhor entendeu o que é o amor. E hoje, esses espíritos estão espalhados pela terra. Talvez alguns de nós aqui presentes sejamos ainda um daqueles que frequentavam Corinto. Um daqueles marinheiros, um daqueles comerciantes, uma daquelas mulheres prostitutas que compreendeu o que é o amor, compreendeu o que é a caridade. E quando a gente olha para o nosso mundo de hoje, não é muito diferente de Corinto. Nós valorizamos tanto as coisas que brilham, né? Basta ir a um shopping center e eu pergunto a vocês, qual é a pedra que está no chão desse shopping center? 2000 anos depois, continua sendo um mármore ou um granito. Nos grandes apartamentos, nas coberturas das grandes cidades, nos grandes escritórios, a sede das grandes empresas, né? O que há no chão, nas fachadas, aquele mesmo granito de Corinto. E o comportamento, será que é diferente hoje? Será que no fundo, as pessoas que vencem a pobreza, as pessoas que conseguem alguma segurança financeira, aonde elas vão buscar o seu contentamento? Elas vão praticar o amor à filosofia, vão fazer os atenienses? Não. Os espartanos tinham um amor à guerra. Tem hoje pessoas que gastam o seu tempo e o seu dinheiro fazendo guerra, que era a terceira cidade-estado grande. Mas os coríntios, como nós, gastavam o seu dinheiro com os bens e com os prazeres. Então nós poderíamos dizer que hoje o que nós enxergamos na Terra é uma grande Corinto. Como se os herdeiros daquela cidade tivessem infectado com o seu vírus todo o planeta. Pelo menos nas grandes cidades, onde estão as grandes fortunas. E gasta esse dinheiro com carros, com bebidas, com comidas, com roupas, com acessórios, com eletrônicos, com viagens, com tudo aquilo que é fugidio, com tudo aquilo que é fugaz, que evapora. E eu não estou dizendo que isso é ruim. Se fosse ruim, ninguém fazia. Mas, como os coríntios também não achavam que era ruim. E hoje, esse mundo, que é uma grande explosão de Corinto, que é uma síntese da grande Corinto,
se tem a degradação, e às vezes a gente só enxerga a degradação, a gente só enxerga a corrupção, a gente só enxerga os desmandos e os desvios, esse mundo tem um coração aberto. Porque quando se é apaixonado pela vida, cria-se a possibilidade de entender essa mensagem de Paulo, trazida por Jesus, sobre a caridade. Mas aquelas nações fechadas em si mesmas, fechadas na guerra, ou fechadas no conhecimento e no poder exclusivamente, essas não têm tempo, não têm abertura para pensar no que possa vir a ser o amor. Vocês já pararam para pensar no quanto nós excluímos das categorias de valor sobre a inteligência a emoção? Todos os grandes pensadores, os cientistas, as ciências em geral atuais, colocam a emoção como algo em segundo plano, que deve ser relevado. Inúmeros filósofos escreveram sobre isso ao longo dos séculos, principalmente nos últimos séculos, falando dos perigos da emoção. Mas, se nós excluímos do ser humano encarnado as emoções, o que sobra? Nós nos tornaremos robôs. Porque imaginar alguém que seja unicamente racional é praticamente definir o que é um robô, o que é uma inteligência artificial. E o curioso é que quando a gente vai na literatura, ou na filmografia de ficção científica, o que hoje se trata é a inteligência artificial, então leia-se os robôs, ganhando sentimento. Não é curioso? Então é uma contradição, porque se o máximo da evolução humana seria a razão, que é o que se pretendia, desde de Descartes, desde o positivismo, né, a ideia toda do iluminismo, que um dia nós, humanos, né, seríamos total razão, né? Kant fala da transcendência da verdade, capaz de alcançar limites que não precisam mais de Deus, porque a própria razão é capaz de se bastar na autocompreensão. Né? Se imaginou, olha a nossa pretensão, a nossa arrogância com os seres humanos. Né? No entanto, os depoimentos que a gente conhece sobre os extraterrestres que nos visitam e pelos espíritos pelo que eles nos falam, é justamente a emoção da Terra que atrai os pesquisadores e os auxiliares que nos chegam para que eles possam recuperar esse sentimento perdido. Porque são inúmeros os homens que evoluíram demasiadamente na inteligência, mas abandonaram aquilo que possibilitava a chave da compaixão. Porque se não se tem emoção, não se alcança a compaixão. Não se tem mais empatia. O outro sofre à nossa frente, a gente diz, é o karma dele. É um infortúnio. Não se preveniu, não tinha seguro, não tinha plano de saúde, comeu desesperadamente, viveu na esbórnia. É merecido. E a gente fica frio diante disso. A gente olha as pessoas famintas na rua e logo imagina o quanto essa pessoa contribuiu para si mesma. Não teve cuidado, diligência, não buscou, forte, capaz de erguer o muro, porque não trabalha. Então, essa frieza de julgamentos faz com que a gente abandone a emoção necessária para a construção da empatia. Mas nós, na sociedade atual, temos medo da emoção. A gente faz com que essa emoção se transforme, às vezes, em coisas ridículas. Né? Então, a gente é capaz de demonstrar a emoção numa festividade. Vai de uma fantasia, se embebedando, falando alto, contando piada, ou indo dos abusos das relações promíscuas, e assim por diante.
é capaz de, num jogo de futebol, falar palavrão em público, xingar, ou fazer qualquer besteira na rua. Ou quando compra um carro novo, sai em alta velocidade, nem pensando se pode atropelar um cachorro, né, ou uma criança que atravessa a rua, um idoso, etc. Então nós somos capazes dessas emoções ridículas, dessas emoções que nada contribuem para o ser humano. Nós nos sentimos autorizados a fazer isso, né? As pessoas, quando fazem campanhas políticas ou protestos políticos, vão às suas varandas bater panelas. Será que bater panela é algo que não seja ridículo? E eu estou falando aqui verdadeiramente para que se pense se há algo aqui de sensato. Porque se há emoção nesse ser humano, não deveria ser para fazer o protesto e a guerra, mas para encontrar um meio da conciliação que a caridade proporciona, do encontro, e não da arrogância da luta. E ser pacífico, como dizia Gandhi, na sua grande lição do Ahimsa, é preciso ter coragem. Gandhi conseguiu lutar contra o maior império da sua época, que era o Império Inglês. A coroa inglesa tinha poder, riqueza inimaginável. E um único homem, sem armas, consegue derrotar esse império e conseguir, consequentemente, a independência do seu país, de milhões de habitantes, e que alimentava a Inglaterra por muitos e muitos anos. Então, nós temos que ser capazes de encontrar e resgatar a emoção verdadeira. Basta olhar, por exemplo, para os animais domésticos. Quem tem cachorro em casa sabe que chega, é uma festa maravilhosa, não é verdade? A alegria genuína dos olhinhos daqueles animais pulando, querendo vir nos abraçar, latindo, correndo pela casa. Essa emoção, ela está presente desde essa época. Vejam, esses animais domésticos, em encarnações passadas, eram feras terríveis. Feras que matavam os humanos para sobreviver, a fim de se alimentar, ou para sobreviver contra os ataques que os humanos faziam para elas. Mas eram feras, feras perigosas. E hoje são animais carinhosos, generosos. Essa emoção é que habilita esses seres para nas outras encarnações virem como entidades individualizadas. Eles serão espíritos individualizados. Deixarão de ser almas duplas. Deixarão de viver nas suas mônadas. Pela emoção que construíram. Porque não vai se dizer que um animal tem inteligência e ele chegou ali pela sua racionalidade, ele senta no sofá e conversa com o seu tutor. Isso não é possível. Não é pela inteligência. O animal conquista a sua evolução pela emoção. Ele vai dominando o seu instinto, a agressividade, o seu medo, para adquirir a empatia pelo seu tutor, pelaquela família que cuida dele. Mas quando nós, que já fomos esses animais, adquirimos o conhecimento, a percepção de nós mesmos e nos damos conta de que nós podemos dominar o mundo e as coisas, controlar as pessoas no nosso entorno, tirar vantagens dela para o nosso único e exclusivo benefício, ou daqueles que nós achamos que amamos, que colocamos no nosso entorno, então chamamos isso de inteligência. E vamos deixando de lado as emoções que não favorecem esse poder e esse controle. E vamos produzindo uma raiva de novo. Ora, a raiva é algo que ficou para trás em muitas e muitas encarnações quando nós fomos feras. Mas nós ainda trazemos dentro de nós
essa ira, essa raiva. Na verdade, a inteligência nos faz resgatar com força essa raiva. E a gente usa essa raiva para cada vez mais atender os nossos próprios interesses. E é uma raiva que é incontrolável, porque ela traz uma mágoa, ela vira uma úlcera, ela vira uma gastrite, ela vira uma doença cardíaca, ela vira uma pedra no rim, na vesícula. Ela produz uma diabetes, por a gente não aceitar que as coisas sejam diferentes do que a gente gostaria que fosse. Ela vira uma pneumonia, porque a gente inunda de umidade o nosso pulmão, que deveria ser apenas oxigênio. A gente põe muco naquilo que deveria ser algo leve. A gente torna pesado, denso. A gente cria tumores por todos os lugares. Porque a gente resgata essa raiva de quando nós éramos feras. Há algumas centenas, talvez milhares de encarnações atrás. Isso não é a caridade. Nós precisamos nos convencer de que não será a inteligência que irá fazer com que esse planeta evolua. Não será a inteligência. A inteligência, ela é uma consequência natural da evolução das raças. A gente percebe, os cachorros, aqueles que são mais inteligentes do que os outros. Falando de cachorro, animal doméstico, podia falar de urso, podia falar de cavalo, podia falar de galinha. Não importa. Quem já conviveu com o animal sabe distinguir. Um que é um pouquinho mais inteligente do que o outro. Tem uma característica assim, uma característica assada. Não é a inteligência. A inteligência, ela ainda é muito pequena. Nós não temos condição de compreender. A gente está tentando decifrar o universo, não consegue. A gente tenta explicar o multiverso pelas fórmulas e perspectivas da terceira dimensão. De um universo tridimensional. Só aí a gente já vê que a gente não é muito inteligente. Porque não dá para você explicar multiverso em 3 dimensões. Né? Não tem fórmula matemática para isso. A gente precisa primeiro evoluir para a 4ª, no mundo dos espíritos, e na 5ª dimensão, aí sim. Porque aí a 5ª dimensão já é imaterial, a gente vai falar, tá, então não é só 3 dimensões, né? E mais um espaço-tempo, então tem uma 5ª, que é a dimensão que ultrapassa as barreiras físicas do espírito, aí a gente vai entender o multiverso. Mas é sair de si mesmo. E sair pelo sentimento. É resgatar o sentimento. Gente, se Jesus quisesse trazer a boa nova para que nós nos tornássemos os grandes sábios e inteligentes, ele teria ele próprio criado uma academia. Teria escrito ele próprio. Teria formulado métodos de evolução. Dado gráficos, procedimentos, tabelas comparativas, exercícios práticos diários que nós deveríamos fazer. Mas não é isso que nós encontramos no seu Evangelho. Nós encontramos em cada mensagem, em cada passagem, em cada parábola de Jesus, um exemplo prático de encontro com as pessoas, de empatia, de compartilhamento da experiência. Jesus foi andar com os seus apóstolos de barco. Havia uma multidão de um lado do Tiberíades. E ele já estava até cansado disso, já tinha falado, já tinha feito o que ele podia. Ele resolve ficar um tempo no barco. Quando eles vão atracar na outra margem, o que aconteceu? Aquela multidão que estava com ele, do lado de lá da margem, veio andando por terra e aumentou em quantidade, porque eles gostaram tanto das palavras de Jesus. E ali se reuniram, próximos de Cafarnaum, da onde viviam os apóstolos e a família de Jesus, em aproximadamente 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, não se sabe ao certo. E os apóstolos chegam com Jesus e dizem, mas Senhor, a essa hora, essa multidão,
Nós estamos todos famintos, eles devem estar famintos também. E não há nada aqui para se comer. E Jesus diz, tragam as cestas, os cestos. Ele diz, mas Senhor, há apenas 2 peixes e alguns pães. Qual foi o tipo de pensamento utilizado pelos apóstolos naquela hora? Foi um pensamento racional, não é isso? Prático. O apóstolo disse para Jesus, Senhor, vai morrer todo mundo de fome. Vamos fazer continha. Tem 2 peixinhos, um punhado de pães e uma multidão. 10 mil pessoas. Não tem como comer isso. Né? Jesus faltou dizer assim, homem de pouca fé. Você já está comigo há quanto tempo, não aprendeu ainda? Né? Não é a razão que vai te responder e que vai saciar a vontade interna do coração dessas pessoas. Essas pessoas não vieram aqui para se alimentar do pão e do peixe. Essas pessoas vieram buscar o alimento da sua alma. Elas querem encontrar aquilo que transforma, aquilo que reforma, aquilo que mostra Deus dentro do coração delas. Então Jesus mostra aos apóstolos o que nós temos a oferecer. Esse é o primeiro ponto. O que nós temos a oferecer a essas pessoas? O apóstolo entende que era a comida. E Jesus diz: o que nós podemos oferecer, em primeiro lugar, é a nossa solidariedade. Porque não adianta nós matarmos a nossa fome. Se essa comida nos sacia e eles permanecem famintos, então isso em nada engrandece o coração deles. Mas compartilhar da sua dor, da sua necessidade, com sinceridade, com vontade verdadeira, de que eles também se saciem, e a confiança na bondade divina e na misericórdia, que tudo pode providenciar em abundância. Isso sim fará a diferença. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes está na caridade de Jesus. Está na capacidade de Jesus compreender aqueles corações que estavam de fato famintos e sedentos do amor verdadeiro. Era isso que eles buscavam, que os fez caminhar de tão longe, a esperança de encontrar Jesus ali. E é nesse encontro que Jesus trava com eles a explicação das bem-aventuranças. Porque aquele povo sedento e faminto era capaz de compreender. Como todos nós somos, no fundo, ainda que doentes, ainda que entristecidos, ainda que pobres, que perseguidos, injustiçados, nós somos bem-aventurados. E se esses que são os maiores sofredores da terra são bem-aventurados, todos os demais são bem-aventurados. E quando a gente compreende as bem-aventuranças, então o amor multiplica. É o amor que multiplica. Não é o peixe, não é o pão. É o amor que multiplica. E as interpretações mais recentes, inclusive, dizem que bastou que cada um tirasse o que tinha também consigo, para que sobrassem alimentos. Porque cada um traz consigo algo que deva e possa compartilhar. Não há aquele que não tenha recursos em si mesmo, que não possa dar e compartilhar com o próximo. Todos nós temos os nossos peixes, os nossos pães. Não os materiais, também os materiais, mas principalmente os dons espirituais. Mas se nós não tivermos a emoção, como poderemos encontrar em nós a empatia? Como poderemos resgatar em nós a oportunidade da compaixão? E se nós não formos capazes
da compaixão com o outro, como nós poderemos ser capazes de aceitar em nós a compaixão do outro para conosco e de Deus para conosco. É sobre isso que fala Paulo. É sobre a nossa capacidade de ter a esperança, mas de ir além dela. De ter a fé, mas de ir além da nossa fé. Para poder alcançar esse amor que sente, em primeiro lugar. Que sabe desviar os perigos dos labirintos da razão e da inteligência. Para poder aceitar Deus na sua plenitude e o próximo como Ele é. Na graça de Deus. Graças a Deus.